Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 36 ao 48, diz assim: O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiver exposto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra, e serás por pasmo, por ditado e por fábula, entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque o azeitona cairá da sua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão ir em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Antes servirás aos teus inimigos, que o Senhor Deus enviará a ti, contra ti, com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Algo muito chocante sobre o texto que lemos pode passar um pouco despercebido se nós não entendermos o contexto cronológico em que estamos lendo aqui. Aqui é Deuteronômio, ou seja, foi escrito por Moisés enquanto estavam a caminho da terra prometida. Aqui, a nação de Israel, ela não tinha terra. Ela tinha saído do Egito, estava a caminho da terra prometida, onde tomaria posse. Só de quebra, Israel nunca, até o dia de hoje, nunca tomou posse de toda a terra prometida a Abraão, devido à desobediência deles. Tá? Eles vão possuir a terra, porque Deus prometeu, mas vai ser durante o milênio. Mas até hoje, em qualquer momento na história de Israel, nunca ela possuiu a integridade de tudo aquilo que deveria ser deles. Mas enfim, mas aqui eles estavam no deserto, porque Deus falando através de Moisés para o povo de Israel. Eles não tinham ainda atravessado o Jordão. Tinham atravessado o Mar Vermelho, mas não tinham atravessado o Jordão. Não tinham entrado na Terra Prometida. Estavam a caminho da Terra Prometida. E Deus aqui está dizendo, essas coisas vão acontecer. E de fato aconteceram. Deus avisou. Deus falou, ó, isso vai acontecer. E eles não atenderam o aviso. E de fato aconteceu. E muitas vezes nós ficamos pasmos e perguntamos, mas como que um povo pode ser tão cabeça dura, tão teimoso, tão duro de coração? Até a gente perceber que nós fazemos as mesmas coisas. Nós caímos nos mesmos erros. E o motivo é que a natureza humana não muda. Nós não somos hoje melhores ou piores, diferentes. Nós somos as mesmas pessoas. A natureza humana não muda. Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Por isso que a Bíblia é tão atual. Por isso que a Bíblia é um livro tão importante. E muitas vezes ele é atacado como sendo, mas tem um livro antigo, foi escrito séculos atrás, não tem nada a ver com o mundo de hoje. Tem tudo a ver com o mundo de hoje, porque as pessoas que vivem no mundo de hoje têm o mesmo coração, a mesma natureza do que o povo daquela época. Tudo bem, talvez não tinham internet, não tinham carros, não tinham telefone, não tinham alguns brinquedos modernos, mas no cerne da coisa eram as mesmas pessoas, são as mesmas pessoas, a mesma natureza, eu devo dizer. Então hoje eu quero falar sobre servir a Deus com alegria, como nós lemos aqui no versículo 47. Tudo isso aconteceu, e Deus falou que iria acontecer, e de fato aconteceu, e continuaria acontecendo. E se você estudar a história
do povo de Israel, a história moderna, isso sempre perseguiu o povo judeu, até os dias de hoje. Mas aqui ele fala, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Servir a Deus com alegria. Eu quero falar esta noite, servir a Deus com alegria. Servir a Deus é mais do que uma opção. Eu acho que vou servir a Deus. Eu acho que eu vou... Você não tem que optar, escolher nada. Porque servir a Deus, para o crente, não é uma opção, é um dever. Mais do que um dever, como nós vamos ver aqui, é uma necessidade. É uma necessidade. E mais do que uma necessidade, é uma obrigação. É uma obrigação. O Salmo 100, versículo 2, nos ordena servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Servir ao Senhor com alegria. É uma ordem. Devemos servir a Deus com alegria. Que povo de Deus é esse que serve ao mundo e a si mesmo com alegria? Mas por algum motivo não consegue servir a Deus com alegria. Não basta servir a Deus. O problema, a acusação aqui, não é que o povo não estava servindo a Deus. Não estavam servindo com alegria. E diz mais, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Então, se nós não servimos a Deus, se nós não servimos a Deus com alegria, está faltando o quê? Bondade em nosso coração. Por quê? E continua, pela abundância de tudo. Abundância de tudo? Pois é, Deus tinha dado, viria a dar. Aqui estava no deserto, não lhes faltava água, nem comida, nem proteção, nem nada disso, mas eles iriam receber tudo, uma terra, com cidades que eles não construíram, com árvores que eles não plantaram, com fazendas produtivas que não foram eles que cultivaram o chão, já estava tudo lá. Eles simplesmente tomaram posse. Eles tinham abundância de tudo e mesmo assim eles não tinham a bondade no coração para servir a Deus com alegria. Essa era a condenação que Deus estava pré-avisando. O dia vai chegar. E ele, no texto que nós lemos, ele mostra as consequências. Então, servir a Deus só por obrigação é melhor do que não servir a Deus. Se você não consegue servir a Deus com alegria, sirva a Deus com tristeza, mas sirva a Deus. É melhor servir a Deus sem alegria do que não servi-lo, mas o ideal é servir a Deus com alegria, com bondade no coração. A palavra alegria no dicionário significa satisfação, contentamento, júbilo, regozijo. Se servimos a Deus com alegria, então toda a nossa vida será cheia e caracterizada por alegria, por bonança e por bênçãos. Se servimos a Deus com alegria. Se é para servir a Deus com alegria, se essa é a meta, então deve haver alegria ao vir ao culto. Vir ao culto não deveria ser algo torturoso. Só vem assim, arrastando o pé, né? Não, deve ser feito com alegria. Que bom que hoje é dia de culto, que eu vou para a igreja, vou ouvir a palavra de Deus, vou comungar com os irmãos, eu vou louvar a Deus, deve haver júbilo e alegria. Agora, se você não vem com júbilo e alegria, então se arraste até aqui, com lágrimas e prantos e ranger de dentes, mas venha. Mas é melhor que venha com alegria, com júbilo. Não venha como se fosse um sacrifício, venha com alegria. Se devemos servir a Deus com alegria, então nós devemos evangelizar com alegria. E não será algo que fazemos por obrigação. Mas se você não vem evangelizar com alegria, se você não vai evangelizar porque você não está sentindo alegria, venha de todo jeito, porque uma coisa eu lhe garanto. No começo você pode estar triste, sem alegria, mas ao terminar você estará alegre. Eu vou confessar uma coisa que eu já confessei antes aqui. Existem ocasiões onde eu não estou a fim de evangelizar. Eu estou cansado, preocupado, muito
enfim. Mas sabe uma coisa? Eu venho. Mas quando termina, depois de 1 hora e meia, 2 horas, e quando termina, eu estou alegre. É a melhor terapia do mundo. Não interessa se pessoas foram salvas ou não, porque a nossa missão é levar o evangelho. Se a pessoa quer aceitar ou não, é problema deles, não pode fazer nada. Mas nunca vão aceitar se não tem quem leve. Então, a nossa meta, a nossa missão é ir pregar o evangelho a toda criatura. Agora, se a criatura vai ouvir, entender e receber, bom, aí é com a criatura, entre criatura e Deus, nós só somos os carteiros, os mensageiros. Mas deve haver alegria. Se não tem alegria, venha para o culto, não tem alegria, vai evangelizar. Deve ter alegria quando nós lemos nossa Bíblia. É Deus falando com você. É o Deus criador do universo, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso está falando com você. Isso deve trazer alegria. Ah, pastor, eu não sinto alegria em ler a Bíblia, por isso que eu não leio a Bíblia. Então leia a Bíblia com choro e pranto. Mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É melhor ler com alegria, mas sem alegria, leia de todo jeito. Leia a Bíblia. Deve haver alegria quando nós cantamos e louvamos a Deus. A pessoa fala, que delícia é crer em Cristo. Isso não parece muita alegria, gente. Que delícia é crer em Cristo. Você sabe o que significa que delícia é crer em Cristo? Que maravilha é crer em Cristo? Pois é, então a gente não deve estar louvando Deus. O triste é que muitas vezes, para tentar simular, sintetizar, fingir uma alegria, se emprega música que não deveria ser empregue numa igreja. E bota tambor, bota luz piscando, bota gelo seco, bota um grupo aqui fazendo rebolado. Aqui não, mas tem muita igreja que faz isso. Tem muita igreja que tem um grupo de dança, tem grupo de não sei o quê, tem batucada, tem não sei o que mais. Por quê? Para tentar trazer alguma alegria. Porque se for contar esses hinos aí, esses hinos... Gente, louvar a Deus com alegria. Você não precisa ficar fingindo, sintetizando, forçando. Não. Louvor é um coração transbordante. Isso é verdadeiro louvor. Não é música em si. Louvor não é música. Pode incluir música, mas louvor não é música. Pode-se louvar a Deus sem um instrumento, sem uma nota, sem um canto, sem nada. Louvor vem do coração. Mas deve ser feito com alegria. Ao contribuir com a obra de Deus, deve ser feito com alegria. Eu não falo só financeiramente, mas com o seu tempo. Com sua mão de obra. Com os seus talentos. Isso também contribui. Para contribuir, todo mundo logo pensa em carteira e dinheiro. Não. Contribuir. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo a propôs no seu coração, não com tristeza. Veja o que o apóstolo fala sobre contribuição. Aqui o contexto que Paulo fala em 2 Coríntios 9 é contribuição financeira. Tá? Não com tristeza ou por necessidade, ou seja, forçado. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa palavra alegria, no grego, é a palavra hilaro, onde vem o português algo hilaro, de engraçado. Contribuir com alegria é você contribuir assim, ó, alegre, sorridente, dando gargalhada. Hilário, com alegria. Servir a Deus com alegria. O povo aqui que nós lemos de Deuteronômio estava sendo pré-avisado que eles não estariam servindo a Deus com alegria ou com bondade de coração. E por isso todas essas coisas que nós lemos aqui, que no texto fala que são maldições. Por quê? Porque não são bênçãos. Não são bênçãos. Eram por causa disso, de não servir a Deus com alegria. Quanto mais próximo de Cristo nós somos, mais alegria teremos. Me mostre um crente triste, sem alegria, e eu lhe mostro um crente que está distante de Jesus. Está longe. A coisa esfriou. O relacionamento está
Frio, por quê? Porque ele não está próximo. Não há alegria, é o resultado. A tristeza ou a falta de alegria é o catalisador da ruína do crente. É o catalisador, é aquilo que causa, é aquilo que inicia, é aquilo que dá o primeiro chute, a primeira empurrada ladeira abaixo. É a tristeza. O ser humano não foi feito para sermos tristes. O ser humano foi feito para ser alegre. E quem fez o ser humano? Deus fez o ser humano para ser alegre, servindo a Ele com alegria. Então vamos entender, vamos buscar felicidade, vamos buscar alegria servindo-o, porque buscar estas coisas sem servi-lo é fútil, é inútil e não tem futuro algum. Então, vamos ver aqui então, já que o problema é a tristeza, vamos ver o motivo da tristeza, especialmente a partir do texto que nós lemos em Deuteronômio 28. Então, olhe comigo mais uma vez no versículo 47 e vamos ver qual era o motivo dessa tristeza. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Note aqui qual foi a causa da perda de alegria. Qual foi o que iniciou tudo isso? Foi pela bondade de Deus. Como assim? Está dizendo aqui, ó. Não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Quem haveria de lhes dar tudo? Deus. E mesmo Deus lhes dando tudo, mesmo assim, eles não estavam servindo com alegria. Por quê? Tem um nomezinho para isso. Chama-se ingratidão. Ingratidão. Eles não estavam mais reconhecendo as bênçãos e tudo aquilo que Deus havia feito. E porque eles não mais reconheciam a abundância de tudo, o resultado foi que lhes sobreveio uma tristeza. Pode ver, a pessoa ingrata é uma pessoa triste. Quer ver um jovem, um adolescente, quer ver? Ele não é grato. Ele não é grato pelo pai e pela mãe que tem, não é grato pelo alimento na mesa, não é grato por nada. Está sempre querendo mais, reclama de tudo, acha que tem direito a tudo, todo mundo tem que ser velho. Sabe o que é isso? É ingratidão. Ingratidão gera tristeza. Gratidão gera contentamento e alegria. E não é só jovem, adolescente, não. Qualquer um. Veja uma pessoa ingrata e você verá uma pessoa infeliz. Triste. Porque é isso que a ingratidão gera. E aqui eles estavam sendo culpados disso. Eles estavam sendo ingratos por tudo aquilo que Deus tinha dado para eles. No momento que isso foi dado no deserto, eles já tinham o quê? Vamos lá. Eles eram escravos no Egito. Deus os libertou do Egito, da escravidão. Bom, só aí já ganha liberdade. Ser liberto da escravidão. Já diz tudo, tudo bem. Ao sair do Egito, se você ler a história lá em Êxodo, os egípcios, temendo eles e Deus, eles deram tesouro, ouro e prata. Eles estavam saindo do Egito e o povo estava, tome isso, leve isso. Saíram carregando tesouros que lhes eram dados. Foram dados tesouros. Foram libertos, estavam cheios de tesouro. É o que a Bíblia diz. Atravessaram o Mar Vermelho a pé seco. O exército vinha, Faraó mudou de ideia, falou, vou embora coisa nenhuma, foi atrás deles, eles não tinham para onde ir, havia um penhasco de um lado, penhasco do outro, um mar na frente, e o exército vinha. Ia ser um massacre. Deus falou, Moisés, levanta o pé, antes do seu pé cair no chão, o mar vai abrir. E de fato o mar abriu, passaram, depois que saíram e entrou o exército, o mar fechou, matou, acabou com o Egito. Pronto. No outro lado, eles tinham uma pilastra de fumaça que fazia sombra para eles de dia no deserto. De noite era uma pilastra de fogo que aquecia, iluminava e afugentava os animais selvagens. Havia uma pedra que os seguia, que dava água para toda aquela multidão e os animais. Reclamaram que não tinha carne, Deus mandou codornas. Não tinha pão, Deus mandou maná.
Não, eles não tinham entrado na terra prometida, mas Deus já tinha lhes dado abundância de tudo. E eles, se você ler direitinho, eles constantemente estavam o quê? Reclamando, murmurando. Que é outra característica da pessoa ingrata. É triste e reclamão. Pode ver. Veja um reclamão, veja um ingrato, veja alguém miserável, triste, o tempo todo. Não quer crer na Bíblia? Não quer crer? Olha, só, identifique alguém ingrato, você vai ver isso. Por que a tristeza? Eles se tornaram ingratos. Começaram a achar, como muitos acham hoje, que Deus lhes deve alguma coisa. Sabe o que Deus nos deve? Nada. Sabe o que nós merecemos? Morrer para o inferno. E se não fosse por Jesus Cristo que morreu na cruz para pagar o nosso pecado e oferecer isso gratuitamente pela sua graça, através da fé que Ele nos dá, é um dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9, somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gente, Deus já nos deu demais. Se Deus só nos der salvação e mais nada, Ele já deu muito mais do que nós merecemos e nos deu a coisa mais preciosa no universo, que é a nossa salvação. Deus não deve nada para a gente. Tem gente que acha que de alguma forma Deus nos deve. Ah, porque eu vou para a igreja, Deus. Porque eu louvo Deus, porque eu oro. Sim. Sabe o que é isso? Pessoas ingratas que acham que têm direito. E esta sociedade, o mundo atual, está cheio de pessoas que creem assim. Que lhes é devido tudo, que todo mundo tem que largar tudo e correr para fazer aquela pessoa, aquele indivíduo feliz e contente. E a responsabilidade de todos resolver o problema do ingrato. Então não cometa o mesmo erro. Não sejamos assim. O problema, na verdade, era um problema de relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus pode ser problemático quando nós temos nossa fonte de alegria fora de Deus. A nossa fonte de alegria é Deus. Ela é Deus. E se nós não percebemos isso, nós vamos ser tristes. Nós vamos ser ingratos. Nós vamos ser murmuradores, porque não reconhecemos isso. Então a situação evolui da seguinte forma. O relacionamento com Deus fica fraco, devido à ingratidão. Depois se perde a alegria em servir a Deus, mas ainda serve, mecanicamente. Aí, não tendo mais alegria, e fazendo só mecanicamente, formalmente, friamente, para de servir a Deus. Ninguém serve a Deus sem alegria por muito tempo. Serve por um tempo. Pode ser semanas, meses, anos, mas vai parar. E então as pessoas saem da igreja, se afastam de Deus de vez. Tudo começou lá atrás, não reconhecendo a nossa fonte de alegria. Servir a Deus com alegria. O motivo da tristeza, ingratidão. Não entender que Deus é a fonte da nossa alegria. Qual o resultado da tristeza? Olhe no versículo seguinte, a gente leu 47, vamos para o 48. Vamos ver qual é o resultado da tristeza. Sabemos que a causa da tristeza é a ingratidão. Qual o resultado da tristeza? Qual o passo seguinte? 48. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te tenha destruído. Veja que não servir a Deus com alegria traz certas consequências. Haverá a tristeza inerente e interna de não servir a Deus, mas há também aqui uma tristeza adicional, uma tristeza externa, das consequências externas de não servir a Deus com alegria. A nossa escolha é servir a Deus com alegria, ou, segundo o texto, servir os inimigos com tristeza e sofrimento.
No texto que lemos aqui. Assim servirás aos teus inimigos. Não me serviram com alegria? Então vocês vão servir os teus inimigos. Aí eu pergunto, quem são os nossos inimigos? Não é o seu vizinho? Não é a sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu patrão, seu colega? Nossa luta não é contra carne e sangue. O nosso inimigo, segundo a palavra de Deus, são três. O diabo, a carne e o mundo. Qualquer inimigo vai vir de uma dessas três fontes. A carne. E a carne não é uma pessoa, é a natureza, é a sua carne, a minha carne. Quando eu falo que o nosso inimigo é o diabo, o mundo e a carne, não é aquele meu marido, aquela minha esposa, aquele meu vizinho, não é essa carne, é a nossa carne, a nossa natureza carnal. Mesmo salvos, o apóstolo Paulo fala isso, mesmo salvos, nós somos nova criatura, mas o velho homem continua lá e precisa ser subjugado, batalhado, mortificado. É essa carne que é nosso inimigo. Um dos. Tem o mundo e tem o próprio diabo. Mas esses são os nossos inimigos. Ou seja, se nós não servimos a Deus com alegria, nós vamos servir a nossa carne, nós vamos servir esse mundo e nós vamos sim servir ao diabo. Nós vamos servir os nossos inimigos. É o que está dizendo a Bíblia. E o nosso inimigo não é carne nem sangue. O nosso inimigo não é outros seres humanos. O nosso inimigo é o diabo, é o mundo. É a nossa natureza carnal que ainda está aqui dentro. Eu sou salvo, vai fazer 32 anos em julho. 32 anos. Mas a minha carne, a minha natureza carnal, ela tem 57 anos de vida. Eu nasci de novo aos 25 anos de idade. E qualquer pessoa, a sua carne sempre será mais velha do que o seu novo homem. Porque o novo homem nasceu primeiro. Por isso que é importante a gente evangelizar e levar o evangelho para crianças. Pegue cedo, pegue logo. Treine, ensine a palavra, converta-os logo. Não tem nenhum mérito em esperar, não que eu esperei, eu simplesmente não conheci o evangelho. Digo isso para a vergonha das igrejas, a culpa das igrejas. Que ninguém falou o evangelho para mim, gente. Mas quando eu ouvi e entendi o evangelho, eu fui salvo. Eu tinha 25 anos de idade. Mas a velha natureza continua sendo o inimigo. Nossa escolha de servir a Deus com alegria ou servir os nossos inimigos com tristeza e sofrimento, isso gera privação. O resultado de servir a carne, servir o mundo, servir o diabo, é privação. Que privação? Fome, sede, nudez, falta de tudo. Fome, sede, nudez, falta de tudo. Eu diria que isso é privação. É o que fala o texto. Assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. É um dos resultados. Nós lemos mais antes do texto, você vai plantar, mas não vai colher. Você vai ter filhos, mas é para os outros. Vão ser levados no cativeiro. Vão ter vinhedas, mas não vão comer da uva. Vão ter oliveiras, mas não vão ter o azeite. É privação. Quem serve o mundo, trabalha, corre, sacrifica e acaba sempre não tendo nada. Escorre pelas mãos. Sabe o que é isso? É privação. É privação. Você trabalha, você se esforça, você investe, você sacrifica, você se arrisca, mas que não sai do chão. Pois é, talvez você está servindo o mundo, a carne, e não está servindo Deus. Gente, servir a Deus não quer dizer que você tem que parar de trabalhar, parar de estudar, largar tudo. Não. Não, Deus sabe que nós precisamos nessa vida trabalhar, precisamos viver, nós temos despesas, responsabilidades. Deus sabe disso. Mas arrume tempo, energia na sua vida para servir a Deus com alegria. Porque se a gente servir os nossos inimigos, por não servir a Deus com alegria, nós vamos ter privações. Nós vamos ter escravidão. O versículo 48 termina, sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro. Jesus fala sobre jugo.
Ele fala, coloque sobre si um jugo, o meu jugo, que é o quê? Leve e suave. Esse jugo não é leve nem suave, é de ferro. Temos dois jugos. A gente quer o jugo de Cristo ou quer o jugo do mundo e da carne do diabo? Um é de ferro, o outro é leve e suave. Jesus falou, vem a mim e eu vos aliviarei. Por quê? De tanto correr atrás, de servir o mundo, a carne, o diabo, cansa. Por quê? Porque você planta, mas não colhe. Você tem filho, mas são levados cativos. Você trabalha, mas parece que a coisa não anda. Cansa. Jesus falou, vem a mim, coloca o meu jugo. É suave. Aprenda de mim que sou manso. Acharás descanso para a vossa alma. Isso está tudo na Bíblia, não é nenhum segredo especial que ninguém nunca leu. Está escrito há séculos. É só obedecer. Não tem mistério. É só crer e obedecer. Quem não obedece é porque não crê. Quem não crê não tem fé. Quem não tem fé não tem futuro. Não crente. Como é que um crente vai viver sem fé? Não tem como. Ninguém serve o diabo, o mundo e a carne e sai ileso. Especialmente o povo de Deus. Especialmente o povo de Deus. Servir a Deus com alegria. Nós vimos o motivo da alegria, da tristeza, que suga a alegria, o resultado da tristeza, e por último, e talvez mais importante, como evitar a tristeza. Porque a tristeza causa tudo isso. Então, como podemos evitar a tristeza? Vamos lá. Versículo 36. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiver exposto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Às vezes a gente lê a Bíblia assim e coisas passam despercebidas. Acho que é bom você ler a Bíblia, mas leia a Bíblia e medite, mastigue. Eu falei outro dia, e tantas outras vezes, é muito melhor você ler um versículo, só ler o versículo 36, e mastigar, meditar, contemplar, aplicar aquele um versículo, do que você ler 30 capítulos e nem saber o que foi que você leu. Você leu o quê? Eu não sei, foi da Bíblia. Não faço a mínima ideia. Grande coisa você ler a Bíblia assim. Francamente, grande coisa. Mas olha o que fala aqui, ó. O Senhor te enviará a ti e até o quê? A ti e ao teu rei. O povo tinha rei no Egito? Não. Moisés mandou um líder. Moisés mandou um líder. Deus mandou Moisés, que foi um líder, mas ele não era rei. Estava num deserto, primeiro sob a liderança de Moisés, depois sob a liderança de Josué, mas não tinham rei. Tiveram juízes por muito tempo. Inclusive tem até um livro, o livro de Juízes. O último juiz foi Samuel. E lá em Samuel, eles tiveram a brilhante ideia, lá em Samuel, 1 Samuel 8, versículo 20, fala assim. Eles foram para Samuel e disseram, Samuel, nós queremos um rei. Veja bem, isso foi nos dias de Samuel. Aqui em Deuteronômio, o povo estava no deserto. Samuel já tinha entrado na terra prometida. Olha a distância. Mas Deus aqui está dizendo, levarão a ti e ao teu rei. Deus está dizendo, vocês vão ter a brilhante ideia de querer um rei sobre vós. Olha o que fala 1 Samuel 8:20. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Tem uma coisa. A nação de Israel não tinha um rei, mas tinha um Deus. E Deus era para ser o rei deles. Olha o que fala aqui, ó. Nós também seremos como todas as outras nações. Então veja bem, eles queriam ser igual ao mundo. Chegou um ponto que o povo de Israel falou, nós queremos ser igual ao mundo.
As outras nações. Gente, quem eram as outras nações? Eram todas nações pagãs. Todas nações idólatras. Praticavam sacrifício humano, sacrifício de crianças. Falsos deuses, idólatras. Eles queriam ser como as outras nações. Queriam copiar o mundo, gente. Quantas vezes o povo de Deus não quer ser igual ao mundo? Nossa, pastor, é o mesmo erro. Sim, é o mesmo erro. É o que eu venho falando desde o início. Nós lemos e, esse povo judeu é demais, incrível, como eles podem ser tão cabeça duras. E muitas vezes o povo de Deus hoje faz a mesma coisa e passa despercebido. Eu, não por mim. Eu estou vendo aqui o que está dizendo, eu observo o que está acontecendo. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará nossas guerras. Me diga uma coisa, o que Deus fazia para eles? Deus não os julgava? Deus não lutava as batalhas dele? Não foi Deus que os libertou do Egito? Não foi Deus que derrotou o exército de Faraó? Não foi Deus que os protegeu no deserto? Me diga uma coisa, Deus já estava os protegendo, os julgando e lutando suas batalhas, mas eles disseram, não, nós queremos um outro rei. Que foi o rei Saul, o primeiro rei de Israel. É um desastre que isso foi. Quer ser igual ao mundo? Se prepare para um desastre, crente. Está na Bíblia. Pastor, é sua interpretação. Ok, então você interprete o que isso quer dizer. Qual o sentido disso, então? Me mostra um exemplo onde o povo de Deus, que ser igual ao mundo, se deu bem. Só um. Não vai ter dois nem três. Só um tá bom. Não tem, gente. Esse é um dos motivos porque eles não iriam servir a Deus com alegria, porque eles queriam servir ao mundo, ser igual ao mundo, rejeitar Deus e falar, eu quero o nosso rei, eu não quero esse rei, eu quero esse rei. E o resultado é esse. Você não serve a Deus com alegria, aí você não serve Deus. E aí, primeiro você não vem para a igreja com alegria. Daqui a pouco você não vem para a igreja. Você não ora com alegria. Daqui a pouco você não está nem orando mais, não está lendo a Bíblia, não está fazendo mais nada. Não está contribuindo, não está fazendo nada. Por quê? Porque sem alegria, o ser humano foi feito para ser alegre. O problema é quando o ser humano busca alegria nas coisas erradas. Na Constituição americana, que não tem nada a ver com a Constituição de hoje, já foi mudada e mal interpretada e dilacerada, mas um dos pontos básicos fala que todo ser humano tem direito à liberdade e de correr atrás da sua felicidade. É um direito do ser humano, porque o ser humano quer alegria e felicidade. O ser humano não foi feito para viver miserável e triste, sem alegria. E o grande erro da humanidade é buscar alegria onde não há. Os anúncios são muito bons. Se você tiver esse carro, você vai ser muito feliz. Aí você vê tudo que tem, se endivida até no que não pode para comprar o bendito carro. Que há 2 semanas, quero outro. Quero um que tem uma luzinha agora que pisca. Eu quero um que tem um botãozinho que levanta um negocinho. Daqui a pouco passa a graça. Se você tiver a sua casa própria, você vai ter alegria. Você percebe que logo casa própria não traz alegria. Não estou dizendo que é errado ou ruim ter carro ou casa própria. Não, se eu passar nesse concurso, daqui a pouco tem um monte de gente concursada fazendo greve. Ué, não era a fonte da alegria passar no concurso? Ganhar na loto? Então, o irmão Wagner, não está aqui hoje, aquele da Fábio foi transferido para um lugar bem longe aí, para Acre, sei lá no fim de mundo desses. Mas quando ele estava aqui em Maceió, ele conheceu pessoalmente um colega dele, ganhou na loto. Isso aqui não é uma coisa que eu li, não. Aconteceu, primeira mão. Ele conheceu um colega de trabalho dele, ganhou na loto. Não ganhou milhões e bilhões, mas ganhou uma quantia razoável.
algumas centenas de milhares de reais. Não foi 50 conto, não. Foi dinheiro bom. Passaram-se alguns anos, esse colega, amigo do irmão Wagner, falou para ele: a pior coisa que aconteceu na minha vida foi eu ganhar nessa maldita loteria. Meu casamento acabou, meus filhos não falam comigo, hoje eu não tenho casa, não tenho nada, estou falido. Não sei, eu estou inventando isso. E se você fizer uma pesquisa, e tem pesquisa sobre isso, as pessoas que ganham na loto e tal, todo mundo, se eu ganhar na loto eu vou ficar feliz. Só foi a grande maioria está mais infeliz depois do que antes. Muitos nem ricos são. Foi embora. Família se acaba. Impressionante. Todo mundo querendo ser rico. Até perceber que riqueza não traz felicidade e alegria. Agora, a propaganda é muito boa. O diabo e o mundo fazem uma propaganda muito bacaninha. E a humanidade corre atrás da alegria, porque o ser humano quer ser alegre e feliz. Mas a felicidade real só existe em Deus, em Cristo, especialmente para o crente. Especialmente para o crente. O crente que busca alegria, satisfação, contentamento fora de Cristo, vai passar uma vida oca, vazia, desperdiçada. Conhece aquela história? Tem o matuto sentado no burrinho, aí tem uma vara, um barbante e uma cenoura. Aí ele bota aquela cenoura em frente ao burrinho, o burrinho vai lá atrás da cenoura e o matuto vai guiando aquele burrinho e o burrinho nunca come a proverbial cenoura. Pronto, assim que o mundo o diabo faz, balança aquela cenoura aí. E quando você alcançar a cenoura, você vai perceber, eu nem gosto de cenoura. Deveria, é uma delícia e muito saudável, mas a questão é que o mundo, o diabo fazem isso, balançam aquela cenoura na frente da gente. E se a gente não tiver cuidado, nós vamos querer alcançar alegria onde não há alegria. Não repita o erro de querer outro rei, outra autoridade, que era o que o povo aqui quis. Não, nós queremos um rei. Samuel, queremos um rei. Você está velho, seus filhos aí, os filhos de Samuel não prestavam. Os seus filhos não prestam, você já está velho, nós queremos um rei. Nós decidimos, nós queremos um rei. Eles já tinham um rei. E foi o que Deus falou para Samuel. Leia lá em 1 Samuel. Deus falou assim, Samuel ficou chocado. Falou, Deus, e agora? Ele falou, Samuel, não é a tu que te rejeito, mas a mim. Não é você que estão rejeitando, sou eu. Eles estão dizendo não para Deus. E Deus falou, vocês vão ter um rei, querem um rei? Vão ter um rei. Mas ele vai tomar do fruto, do azeite, vai pegar dos seus filhos, suas filhas para servir a ele nos seus palácios e nos exércitos e nos campos, nas fazendas do rei. Vocês vão ter que lutar dando seus filhos para o exército do rei. Quer um rei? Queremos um rei. Tudo bem. Eu sou o seu rei. Eu luto suas batalhas e eu julgo com justiça. Diga uma coisa, Saul, primeiro rei, julgou com justiça. Quis matar Davi, quando soube que Davi ia ser o seu sucessor, devido à própria rebeldia de Saul, que desobedeceu Deus, ele quis matar Davi. Não tinha nada a ver com a história. Isso é justiça? Não. Deus não faria uma coisa dessas. Saul fez. Então não queira buscar um outro rei. Não queira buscar uma outra autoridade fora dessa aqui. Hoje no mundo existem várias versões. Só em português deve ter uma dúzia de versões diferentes. Mas tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Em inglês são mais de 100 versões diferentes. Aqui na igreja, como você sabe, nós usamos a Almeida Corrigida Fiel, aos textos originais. É a única versão em português que é fiel aos textos originais recebidos pela igreja primitiva. As outras são baseadas em textos
Bom, eu não vou entrar no assunto, sem interesse, falar comigo mais tarde, em textos aí, ó, que foram literalmente achados na lata do lixo, sem nenhum exagero. E não é expressão, é verídico. Foram encontrados na lata do lixo. Ah, esses aqui, vamos usar esses aqui. Esse é o livro mais atacado. No Canadá, você sabia que no Canadá, a Bíblia, ela é registrada como um livro de ódio no Canadá. Por quê? Porque fala contra o homossexualismo. Lá, um pastor pode ser preso, uma igreja fechada, se pregar contra o homossexualismo. Sabe o que é isso? É buscar um outro rei. Nós queremos um rei que faça o que a gente quer, crê como a gente quer, que é a mesma coisa. Tem muitas igrejas que rejeitam esse livro e fazem coisas contrárias a este livro, por conveniência ou interesse. Podia citar exemplos aqui, tanto de igrejas e coisas que eles fazem contra. Se você quer saber, depois do culto, para a gente não demorar muito aqui, eu posso dar alguns exemplos. Decisões tomadas oficialmente por denominações que são claramente, descaradamente contrárias à palavra de Deus. Ah, mas nós votamos, a diretoria falou que está tudo certo. A minha diretoria fica no céu, e o diretor é Jesus Cristo. E o presidente é Deus Pai. Então não tem que a gente, vamos reunir aqui, vamos ver. Vamos aceitar aqui? Não, ok. Não. Quem manda aqui é a palavra de Deus. A palavra final não é o pastor e não é a igreja, é Deus. Sabe o que é isso? É querer um rei, assim como foi feito aqui. Isso causa tristeza, porque isso rouba a alegria de servir a Deus. E quando a alegria de servir a Deus é roubada, nós paramos de servir a Deus. Ou nós mudamos o nosso servir a Deus. Nós não servimos a Deus como deveríamos. Deus é muito específico. Se você ver as instruções para fazer o tabernáculo e o templo, ele dá mínimos detalhes. Você vai fazer uma mesa. A mesa vai ter tanto de largura, tanto de comprimento, tanto de altura. Vai ser de tal madeira. Aí você vai ter este desenho que você vai cobrir com este metal. A cortina vai ser desta. Ele não falou, façam aí um templo bem bonito. Não, ele falou como fazer, o tamanho, o material, o acabamento, a decoração, tudo altamente detalhado, porque esse livro é um livro detalhado. Deus não fala, me sirvam aí, façam do jeito que vocês acharem melhor. Você não vai ver isso na Bíblia. Ah, mas nós queremos fazer diferente. Queremos um outro rei. Olha o que deu. Nunca esqueça que Deus é misericordioso. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos, acabados, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus é misericordioso, Deus é paciente, mas não abuse. Que chega uma hora, não é que Deus acabou a paciência de Deus. Não, Deus não acaba a paciência de Deus, não acaba a misericórdia de Deus. Ele simplesmente toma uma decisão, como ele fez aqui no texto que nós lemos. O Senhor te levará a ti e o teu rei, que tiver exposto sobre ti, a uma nação que não conhecestes. Ali servirá outros deuses, e será por pasmo, ditado e fábula para todos os povos a que o Senhor te levar. Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco. Plantarás vinhas, cultivarás, porém não beberás do vinho, nem colherás as uvas. Em todos os termos terá oliveiras, porém não te ungirás com azeite. Filhos e filhas gerarás, mas não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá o lagarto. Isso é o resultado, gente. Eles tinham tudo isso, mas
mas não tinha um fruto. Tinha videira, não tinha uva. Tinha árvore, não tinha fruto. Tinha plantio, mas não tinha colheita. Tinha azeitona, mas não tinha azeite. Não é que eles não tinham. Eles tinham. Mas só que eles não. Como tem uma bolsa furada, só botando as moedinhas, aí vai caindo, não enche. Por quê? Porque não estavam servindo a Deus com alegria. Então Deus é misericordioso. Mas chega uma hora, para o nosso bem, Deus fala, ok, chega de misericórdia, manda o gafanhoto, manda os inimigos. Não é raiva, não é falta de paciência. Na sua onipotência, onisciência, Deus fala, ok, agora é hora de mudar a música, de mudar o remédio. Se não vem com bondade, se não vem com alegria, eles vêm no choro e na marra. E foi o que aconteceu. E ele preavisou ele, séculos antes. Mas ignoraram. Cuidado, para que não esqueçamos ou nos tornamos ingratos. A fartura afasta o coração de Deus. A carência aproxima o nosso coração de Deus. Provérbios 27, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Esse pisa o favo de mel, quer dizer literalmente isso, despreza, pisa. Quando você está farto, mas quando a alma está faminta, até o que é amargo é doce. Tem outro ditado em português. O melhor tempero é a fome. Quem aqui entende o que eu vou dizer agora? Você se preparou, vai com seus amigos um rodízio. Nós já tivemos aqui reuniões de casais que a gente foi para um rodízio. Tinha casais que passavam 3 dias sem comer para ir para o rodízio. Quando você entra no rodízio, você já está salivando. Garçom, garçom, venham todos, garçom. E você come, come, come. Eita, que delícia. Depois de uns 20 minutos, passa o garçom com aquela picanha. Você olha assim e fala, some daqui. Some daqui com isso. Sabe o que é isso? A alma farta pisa o favo de mel. Mas para a alma faminta, até o que é amargo é doce. Você está com fome? Um arrozinho com ovo, ó. Beleza. Um arrozinho no ovo. Com fome, arroz com ovo não tem coisa melhor. Agora você sai de uma churrascaria todo... Pode ser o que for, você não vai querer. Mas é isso aqui. Então, a fartura, igualmente, a fartura nos afasta de Deus. Ele fala o que aqui, olha? Não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Eles tinham abundância de tudo. Eles iam ter abundância de tudo. E esse era o motivo pelos qual pararam de servir a Deus com alegria. Todo mundo aqui, sentado aqui esta noite, você tem mais do que a maioria das pessoas na Terra hoje. Nem estou comparando com o passado. Não estou nem comparando com o passado, mas hoje, todos nós, sem exceção, você tem mais do que a maioria das pessoas do mundo hoje. Existem mais pessoas no mundo hoje que dariam de tudo para estar onde você está. Sabe o que é isso? Nós temos abundância, fartura de tudo. Nós podemos sair, existem vários supermercados abarrotados de mercadorias, pode chegar lá e comprar. Tem lugar no mundo que mesmo com dinheiro, uma mala de dinheiro, você não consegue comprar nada. Só um exemplo. A alma farta nos afasta. É muito mais fácil
a gente se esfriar, se afastar, deixar de servir a Deus na fartura do que na bonança. Do que na falta. Quando falta, quando a coisa aperta, aí nós oramos, nós jejuamos, aí não pede um culto, a gente faz. Por quê? Porque a coisa apertou. Triste isso, né? Quando a coisa aperta, a gente corre para Deus. A coisa melhora, a gente corre de Deus. Era isso que estava acontecendo aqui. Servir a Deus com alegria. Então a escolha é essa. Ou servimos a Deus com alegria, ou nós vamos servir a impiedade com tristeza. Tão simples quanto isso. O mundo, a carne, o diabo, querem nos enganar para que nós cheguemos à conclusão que nós podemos fazer o que a gente quer, servir às nossas vontades, servir ao mundo e servir à carne e ser feliz. Foi essa a promessa da serpente para Eva. Com a vontade. Você será como Deus. Deus mentiu para você. Pois é o mesmo diabo, é a mesma natureza humana, é a mesma conversa, só muda os detalhes. A conversa é a mesma. Deus mentiu, você pode ser feliz sem Deus. Você pode fazer o que você quiser do seu jeito e vai tudo dar certo, não se preocupe. É mentira, é engano. Mas a raiz de tudo é um relacionamento errado com Deus. Que gera ingratidão, que gera tristeza, que nos afasta de Deus, nos impede de servi-lo com alegria. Se servimos é por obrigação, e ninguém serve a Deus por obrigação. Você só vai servir a Deus por anos e décadas se você o fizer com alegria. É como um casamento. Casamento bom é um casamento que tem o quê? Alegria. Quando a alegria sai do casamento, a coisa se torna uma cruz. Alegria. Cultive a alegria. E o único lugar de cultivar alegria é com o Senhor. Você deixa o Senhor, a alegria vai embora e tudo na sua vida passa a ser problemático. Porque não tem alegria. Não tem brilho. Não tem graça.